Nós vamos agora ao quadro Perguntas e Respostas Bíblicas. Pastor, nós temos aqui o consulente que ligou, fez a sua pergunta no sábado. Ele é lá do distrito de Vicente de Carvalho, no Guarujá. Ele quer saber o significado, pastor, do versículo 33 do capítulo 11 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11, verso 33. Eu vou pedir para o senhor ler para os nossos ouvintes e em seguida explicar para o nosso consulente. Bom, o texto aqui tem referência à celebração da Ceia do Senhor, que nós realizamos ou celebramos periodicamente, uma vez por mês. E aqui o apóstolo Paulo está dando uma posição contrária a um costume que estava sendo adotado por determinadas pessoas nessa ocasião, que não condiziam com o respeito que devia existir nessa ocasião. Então, quando Paulo escreve, portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. E no versículo seguinte, ele diz, mas se alguém tiver fome, come em casa, para que não vos ajunteis para a condenação. Bom, para nós podermos analisar essa posição de Paulo contra a servir-se da celebração da ceia do Senhor para uma refeição comum, o apóstolo Paulo está fazendo referência aqui que, na verdade, havia no meio da celebração da ceia pessoas que tinham uma posição econômica superior e eles então se punham a comer, se punham a beber, de modo que desprezavam aqueles que eram de condições mais pobres. Então ele está chamando a atenção para que isso não ocorra, quer dizer, para que não se dê essa distinção de pessoa que é apontada. Então aqui nós temos ainda no mesmo capítulo 11 de 1 Coríntios, versículo 20 em diante, de sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Ora, então desviaram o sentido da celebração para uma outra situação. Não é para comer a ceia do Senhor. Qual é o objetivo então? Porque comendo cada um, toma antecipadamente a sua própria ceia, um tem fome, o outro embriaga-se. Porventura não tendes casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto não vos louvo. Aqui então está a crítica de Paulo neste particular. Quando você se reúne para celebrar a ceia, é para uma determinada celebração própria, bíblica, recomendada pelo Senhor Jesus, como diz o versículo 33. Quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Quer dizer, todos bebendo, tomando cálice juntos, todos comendo pão juntos, de modo que havia ordem, havia respeito nessa celebração. Agora,
algumas pessoas agiam de modo diferente. E aqui então está essa observação que Paulo está fazendo, que isso não poderia continuar, está exigindo boa ordem na distribuição da ceia. E é assim que devemos fazer, celebrar a ceia. E aí ele continua então dentro do padrão que a Bíblia recomenda a partir do versículo 23, do mesmo capítulo 11 de 1 Coríntios. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Então ali estava sendo celebrada a ceia do Senhor. Semelhantemente também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. E agora as consequências de participar da ceia indignamente, vem logo em seguida no versículo 30 em diante. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, muitos que dormem, espiritualmente falando, porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas se alguém tiver fome, coma em casa, para que vos não ajunteis para a condenação. Então aqui está a ordem bíblica para a celebração deste ato, que é celebrado periodicamente, todas as vezes. E nós sabemos então que muitos exemplos na vida ministerial de Jesus realizou e estão registrados na Bíblia Sagrada. Mas a celebração da ceia é algo que foi colocado como composição distinta. Por que isso? Porque a nossa redenção, a nossa salvação, não foi feita com ouro, com prata, mas com o precioso sangue de Cristo, como o de um cordeiro imaculado e incontaminado. Ali na cruz, Jesus pagou o preço da nossa redenção, quando derramou seu sangue em nosso favor, para que nossos pecados pudessem ser apagados e pudéssemos então ter entrada nas mansões celestiais. Meu prezado irmão, meu prezado ouvinte, que você possa ser pessoa que valoriza este ato da celebração da ceia do Senhor,
fazendo tudo com decência, tudo com ordem, dentro do princípio bíblico. Não se sirva da ceia para dar outra conotação imprópria, não apoiada pela Bíblia Sagrada, como Jesus chama a atenção para aqueles que se reuniam para um tipo de banquete, comendo demais, outros comendo de menos, profanando a ceia do Senhor. Muito bem, pastor. Para encerrar ainda o comentário, a resposta dessa pergunta aí do consulente, nós percebemos que algumas vezes as pessoas interpretam essa palavra do apóstolo Paulo, esperai uns pelos outros, como a questão dos elementos que são distribuídos, o pão e o cálice. Uma igreja modesta, pequena, a pessoa pode até aguardar que todos sejam servidos e depois, juntos com o pastor, participarem daquele elemento da ceia. Mas nós sabemos que ministérios grandes, como o caso da Assembleia de Deus, que numa reunião de ceia pode ter 500, 600 pessoas dentro de um auditório, ali normalmente não é feito isso, pastor, de aguardar todos receberem cada um o seu elemento para participarem juntos. As pessoas vão recebendo, o elemento já foi dado graça, já foi distribuído, e cada um vai recebendo e vai participando antes que chegue lá no último banco ou nas galerias. Isso não haveria problema nenhum, não é, pastor? É só uma questão de ordem da igreja, não é isso, para o culto? Mas a posição, quando se manda comer o pão, vamos agora dar graças pelo pão para comer, quer dizer, o pastor lá em cima anuncia o momento em que vai se dar graças, em seguida toda a igreja em conjunto come o pão. Certo. Depois de comer o pão, que é coisa rápida, vem a distribuição do cálice. Do cálice. Em conjunto também, numa situação bem contínua, quer dizer, bem seguida, se celebra logo e em seguida come-se o pão, que representa o corpo, bebe-se o cálice, que representa-se o sangue de Cristo derramado por nós, e aí está a celebração dentro de uma ordem específica deixada pelo apóstolo Paulo na Bíblia Sagrada. Muito bem, vamos para outra pergunta aqui, que ficou represada também. A nossa irmã Vera, lá do bairro Vila Lígia, no Guarujá, ela pergunta ao Senhor o significado da palavra hosana. Essa expressão, pastor, nós encontramos aqui, por exemplo, em Mateus 21, verso 9, que fala aqui sobre a entrada do Senhor Jesus em Jerusalém. Diz assim, 21, verso 9 de Mateus: e a multidão que ia adiante e a que seguia clamava dizendo: hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Então a nossa consulente pergunta ao Senhor o significado desta expressão hosana. Bom, nós encontramos no Salmo 118, versículo 25, essa expressão, de modo que dá margem para nós tomarmos assim conhecimento do seu significado, que devemos sempre mencionar a palavra quando está ocorrendo esta posição do Salmo 118, 25. Salva-nos, Senhor, ó Senhor. Então, é aí uma expectativa de pedir socorro. A pessoa está num aperto, talvez numa situação difícil, e ela clama usando essa expressão bíblica, hosana, do Salmo 118, 25, como que dizer, salva-nos, Senhor, agora. E é uma expectativa que nós aguardamos socorro, e essa palavra foi usada na entrada de Jesus em Jerusalém, de pedido só que é também um tipo de socorro.
Ao mesmo tempo que glorificavam, eles mesmo, estavam também dizendo, socorre-nos, socorre-nos, Senhor. Salva-nos. Esse Salmo 118, 25 é explicativo por si mesmo. Muito bem, então está aí a resposta da consulente Vera, lá da Vila Lígia, no Guarujá. A próxima aqui, pastor, que também está represada, é do Eduardo, do bairro Embaré, aqui em Santos. Quanto tempo durará o juízo final? Uma pergunta realmente que eu acho que é muito difícil, mas eu acredito que o consulente aqui, pastor, ele queira saber não em que tempo, não é? Na ordem cronológica dos fatos narrados no Apocalipse, ele quer saber, na verdade, quanto tempo em si durará esse juízo final. Talvez ele até estima aqui meses, porque afinal será o julgamento de todos aqueles que em todos os tempos não temeram a Deus, partiram desse mundo sem salvação e agora vão receber seus corpos, serão ressuscitados e vão comparecer diante de Cristo, como o próprio Senhor. Paulo fala do Senhor Jesus que todo joelho se dobrará diante dele. Então, nessa ocasião, então o consulente ficou pensando, pastor, que são milhões de pessoas, né? Então ele quer saber quanto tempo, é possível saber quanto tempo vai durar, pastor? Não, nós não podemos fazer conjecturas assim tão definidas, tão minuciosas. O que nós sabemos aqui no capítulo 20 de Apocalipse é exatamente o texto que está sublinhado com o título Juízo Final. Capítulo 20, versículo 11. Vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Quer dizer, deve ser algo assim tão tremendo que haverá um tipo de fuga de pessoas que vão temer essa ocasião. Depois diz o versículo 12, vi os mortos, grandes e pequenos, isto é, pessoas nobres, pessoas pobres, que estavam diante do trono, abriram-se os livros, o registro da vida de cada pessoa de per si. Abriram-se outro livro, que é o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros segundo as suas obras. Olha a expressão, julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros segundo as suas obras. E o caso é tão minucioso que no versículo 13 declara, deu o mar os mortos que nele havia. Ora, quando uma pessoa morre por afogamento, o que acontece com aquele corpo? Geralmente é devorado pelos peixes. Mas aqui está dizendo que o mar deu os mortos que nele havia. E a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. Já havia pessoas julgadas que estavam no inferno e que saíram para esse juízo final. Foram julgados cada um segundo as suas obras. De modo que eu não vejo razão para, não vejo meio de dizermos quanto tempo vai durar. Eu sei que não vai ser fácil, não vai ser rápido, não vai ser urgente, mas vai ser um tempo demorado até que todos que estão aqui mencionados possam comparecer e a justiça de Deus ser feita. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. A morte e o inferno se refere às pessoas que estavam nesse lugar. Esta é a segunda morte. Agora o final, 15, versículo 15. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida, tem o outro lado. Foi lançado no lago de fogo. É o juízo final.
Agora, é uma situação que deve a pessoa em vida fazer tudo o que é possível, como disse Jesus. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma. No capítulo 21, começa uma nova etapa, novos céus e nova terra. Vi um novo céu, uma nova terra, porque já o primeiro céu, a primeira terra passaram, o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada, como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e ele será seu Deus. Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Que felicidade perene! Aí está o valor da obra salvífica de Jesus Cristo em nosso lugar no Calvário. Pastor, agora aproveitando a pergunta aí do consulente, ele está falando de algo que a nossa compreensão humana não consegue entender, como milhões de pessoas que em todo o tempo da história partiram desse mundo sem temer a Deus, sem serem salvas, naquele dia lá do juízo final. Estou falando o dia aqui na nossa expressão, mas naquele momento ali do juízo final, vão comparecer milhões e milhões de pessoas. Agora, pastor, o que dizer de um outro fato que é mais importante e que é mais feliz, melhor de ser falado, que é o arrebatamento da igreja, pastor? O arrebatamento é uma ocasião em que estes que vão dentro dessa colocação assim, eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, vão ser tirados do ambiente geral da humanidade que está sob juízo para entrar nas mansões celestiais. E em que tempo isso acontecerá, pastor? O arrebatamento é questão de abrir e fechar os olhos. Aí a palavra está dizendo, arrebatar, é tirar rapidamente. É como vamos dizer aí, um carro que está para dar uma batida e ele muda de direção e escapa do perigo que está à frente. Quer dizer, serão também milhões de pessoas, né? Milhões. Tantos como a areia do mar, né, pastor? Vão ser arrebatados numa fração de segundos. Então, para Deus, nada é impossível. Nada é possível. Agora, tenhamos presente a nossa vida aqui na Terra, como diz o texto bíblico, a duração da nossa vida são 70 anos. Se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o que passa daí é canseiro e enfado, passa rapidamente e nós voamos. Salmo 90. Voamos. É arrebatado. Então, cercados, às vezes, de enfermidades que se mostram incuráveis, que se recorre a médico, se faz tanto sacrifício para a cura, e aí chega o tempo quando vamos definitivamente ser libertos disso. Então, veja bem, o que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, não subiu à imaginação do coração humano, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. É questão de você ler os evangelhos, as palavras de Jesus e se conscientizar, porque infelizmente muitos leem a Bíblia, mas não prestam atenção no que estão lendo e vivem uma vida vaga, imprecisa, para lá e para cá, não tem uma posição definida. Hoje está presente, servindo a Deus, amanhã está fora, hoje está, como se diz, fervoroso na vida espiritual, logo depois está desanimado. Essas formas assim de andanças para lá e para cá,
devem ser mudadas.